Meu nome é Lucas Rocha, eu sou sócio fundador aqui da Agência Elevon, que é uma agência parceira da Resultados Digitais. Nós somos parceiros da RD há praticamente 4 anos e hoje a RD me convidou para falar um pouquinho aqui sobre como estruturar um processo comercial na sua empresa. E é justamente disso que a gente vai falar. Nesses 4 anos trabalhando na Elevon, a gente atendeu muitos clientes de tudo que é tamanho e também tudo que é segmento de mercado, desde escritórios de advocacia, clínicas médicas, clínicas odontológicas, indústrias, empresas grandes que faziam serviços de cliente oculto. E a gente entendeu que apenas gerar leads qualificados para a equipe comercial não resolvia o problema dessas empresas, porque muitas vezes aconteciam desses leads caírem para vendas e lá tinha um balde furado. Não se sabia como vender para esses leads gerados. E é aí que entra o processo de vendas. E aí a gente teve esse clique, esse insight, e passou a prestar consultoria na implementação de processos de venda dentro dessas empresas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? A agência, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aí, compartilhado. Passando aqui um pouco, nós conversando com a maioria dos clientes que a gente atende, praticamente todos vêm até a agência com problemas relacionados à venda. Eles nos dizem, Lucas, eu preciso aumentar minhas vendas, eu preciso vender mais, eu não estou vendendo o suficiente, estou vendendo errado, o meu vendedor não é produtivo, a taxa de conversão dos meus vendedores não é alta o suficiente, não fecha a conta. E quando a gente entrava nas empresas, a gente percebeu que são 3 principais problemas que resultam nesses problemas de venda, que é o posicionamento e a segmentação da marca. Às vezes a empresa tem uma estrutura comercial legal, tem bons vendedores que são treinados, mas está mal posicionada no mercado, ou não tem um segmento específico onde o foco da atuação está. Em outros casos, existe um posicionamento legal, existe um produto, existe uma equipe de vendas, mas não tem geração de demanda. Às vezes a empresa depende única e exclusivamente de indicação. E isso, muitas das vezes, é problema, porque geralmente você não tem controle sobre as indicações. Uma indicação ela é espontânea do teu cliente, fruto do teu trabalho, da qualidade do serviço que você presta e do valor que o teu cliente percebe pelo teu produto ou serviço. Então, a geração de demanda é importante. Essas empresas precisam ter controle sobre o canal de aquisição de clientes. E o terceiro problema relacionado a vendas, obviamente, é o processo de vendas. É quando eu tenho um bom produto, eu resolvo um problema, eu tenho um canal de aquisição de potenciais clientes que funciona, que tem uma boa demanda para a minha equipe comercial, porém, quando cai na minha equipe comercial, eu tenho gargalo. Ali, de cada 100 potenciais clientes que caem, eu fecho 1, por exemplo. Aí existe um problema, que está relacionado ao processo de vendas. E isso é tão importante que esse gráfico aqui mostra uma pesquisa aplicada com os clientes do RD Station CRM, onde mostra que 58% das empresas que responderam essa pesquisa não seguem um processo de venda padronizado. Metade desses 58%, inclusive, tem documentado um processo padrão, mesmo assim não seguem. Isso é super comum, é super estranho, mas é super comum. Já passei por diversas empresas que sim, mapeou o processo de venda, descreveu as etapas, os manuais para o vendedor, mas a grande reclamação do dono, ou até mesmo do gerente comercial poxa, mas o meu vendedor não aguenta, ele não usa o CRM, para ele faz tudo na agenda, ele não segue o processo. E isso prejudica vendas. E eu vou provar para vocês como que isso prejudica financeiramente.
tá? Quais são os problemas comuns de empresas que não têm processo comercial estruturado? Deixa eu só ajustar aqui. Um dos primeiros problemas a área de vendas, a área comercial é uma caixa preta, é um mistério. Tem semana que vende um monte, na outra semana não vende nada. Tem dia que um vendedor já bateu a meta, enquanto o outro não vendeu nem 10%. É uma bagunça e ninguém sabe por que isso acontece, de onde vêm os números. Eu já participei de reuniões com clientes onde, inclusive, a chuva era justificativa. Ah, não, em dias chuvosos vende menos, porque a pessoa, o cliente, fica desmotivado, isso influencia na venda. Cara, pode até ser, mas cadê dados? Que dados você trouxe para comprovar esse tipo de argumento? Então, a área de vendas não pode ser um mistério. Outro ponto é que, às vezes, quem dita as regras é o gerente comercial e não o dono da empresa. Então, às vezes, as vendas não estão bem e o gerente comercial diz: a gente precisa contratar mais vendedores. Ok, com base em que a gente precisa contratar mais vendedores? Se o vendedor atual não está performando legal. Porque a gente precisa, e aqui eu que comando, eu sei aqui as taxas e tal. E o dono, e o empresário, sem ter os números, sem saber de fato o que está acontecendo na área comercial, ele está um pouco na mão do gerente. E muitas das vezes ele confia no gerente. E não digo que o gerente faça isso de má fé. Às vezes nem o gerente tem dado suficiente para tomar uma decisão de contratação ou não. E ele acaba jogando essas justificativas fajutas, que eu chamo, que são dados incorretos, que é muito achismo e é pouco eu sei. Eu sei por causa desse dado que essa semana tivemos menos vendas porque teve um feriado e nesse feriado a taxa de clientes que atenderam as ligações dos nossos vendedores foi muito menor do que na semana passada. Ok, aí eu tenho uma justificativa correta. Mas para isso precisa ter processo. Quando não se tem processo, não se tem benchmark, que significa comparação. Eu não consigo comparar um vendedor ao outro. Às vezes, na minha equipe comercial, eu tenho um vendedor que está vendendo super bem e outro vendedor que está vendendo menos. E eles recebem a mesma quantidade de leads e leads da mesma qualidade. Por que isso acontece? Sem processo, fica difícil responder essa pergunta. Às vezes é porque esse vendedor aqui tem mais habilidades, mas ele vende do jeito que ele acha que deve vender. E esse aqui vende do jeito que ele acha que deve vender, que é diferente desse daqui. Então, por que não usar o aprendizado que esse vendedor que está vendendo mais está fazendo para contribuir com esse outro? Então, quem não tem processo de venda não consegue fazer esse comparativo. A curva de aprendizado é longa. Toda vez que você contrata um vendedor novo, se você não tem um processo, ele vai aprender a vender como? No peito, na raça? Isso vai demorar. Vai demorar porque ele tem que aprender sobre o teu produto, vai ter que aprender sobre as objeções do teu cliente, vai ter que aprender os traquejos, os caguetes daquele mercado. Então, se você já tivesse isso documentado, aceleraria o processo. Isso acaba fazendo não atingir metas, ou uma realidade muito comum, acaba acontecendo que sempre na última semana do mês, a equipe de vendas bate a meta, ou cumpre 80% do resultado do mês. Isso é super comum. Por quê? Porque não tem processo. A equipe deveria estar batendo metas semanalmente. E qual que é a consequência desses problemas para o financeiro? Assim? Qual que é a consequência no lucro da empresa? Falando agora direto para o empresário, para o dono. Falta previsibilidade de vendas. Você sabe quanto você vai vender no mês que vem? Espero que pelo menos uma meta você tenha, mas assim, baseado nos números, baseado no que você tem atraído de potenciais clientes, você consegue ter uma noção do quanto você vai fechar em vendas? É difícil ter essa previsibilidade se você não tem esse processo comercial. Outra consequência não tem consistência no batimento de meta semanal. Tudo acontece no final do mês.
Em consequência disso, a margem de lucro diminui. Porque no final do mês tu vai fazer o quê? Vou fazer campanha, vou dar desconto. Quando eu dou desconto, o meu custo de aquisição aumenta. Porque, poxa, eu tive que abrir mão da minha margem para poder fechar um cliente que fechou na última semana. Mas eu poderia ter fechado ele lá na primeira, lá atrás. Só não fiz isso porque eu não tinha follow-up. Falta de métricas para avaliar o desempenho de vendedores. Então, às vezes, eu estou com vendedores que não estão performando e eu não deveria estar com esses vendedores. Ou eu, pelo menos, deveria estar treinando para que eu invista em treinamento e ele me dê retorno desse investimento em vendendo mais. E para mim, a principal consequência é não aprender com o processo de vendas. Que aí é tempo e dinheiro que é jogado fora. Cansei de frequentar reuniões de fechamento de venda de equipes comerciais dos nossos clientes, onde no início era muita conversa com pouco número e não se aprendia nada mês após mês. Sentava na reunião em janeiro, nós vendemos tanto, tivemos tanto de potenciais clientes perdidos, mas por que perdeu? Vinham justificativas sem dados. Por que a gente não bateu a meta? Justificativas sem dados. O que isso significa? Eu não aprendo. No mês que vem, eu vou continuar tendo os mesmos problemas e as mesmas justificativas. Talvez as justificativas mudem, mas elas não tenham embasamento igual. Então, esse é o pior de tudo. Porque aí a empresa perde tempo e perde dinheiro, obviamente. Então, vamos para o que interessa, né? Vamos estruturar um processo comercial. E o primeiro ponto que é preciso a gente ficar atento é que o processo comercial, ele começa no marketing, tá? Mudou um pouco a realidade. Tipo, a equipe comercial é responsável por vendas. Não, a equipe de marketing também é muito responsável por vendas. Porque ela que vai dar a demanda de leads qualificados para a equipe comercial vender. Pessoal, eu esqueci de falar no começo, quem tiver qualquer tipo de dúvida, podem colocar no chat, que a Laura aqui já está anotando, e no final eu vou responder todas se der tempo, tá? E também o meu e-mail está em todos os slides, quem quiser mandar a dúvida para o meu e-mail, fique à vontade. Mas voltando, um processo comercial, ele começa no marketing e ele termina na venda. E no meio desse processo todo aqui, existe um campo nebuloso onde marketing precisa conversar com vendas. Porque geralmente é uma briga sinistra. A equipe de vendas dizendo que marketing não me entrega leads com volume, ou se entrega com volume, esses leads são tudo uma porcaria. E aí a equipe de marketing brigando com vendas, dizendo que, poxa, a equipe de vendas não faz o volume, a quantidade de tentativas de contato para conseguir fechar suficiente, não me dá um feedback se esse lead era qualificado ou não. Acontecem muitos problemas assim. E aqui eu trouxe alguns dados para ilustrar. 79% dos leads são perdidos no processo comercial, por vendas, perdidos depois que marketing entregou para vendas. Beleza, esse dado nem é tão ruim, quer dizer que eu fecho ali 21%. Mas os outros dados são horríveis. 50% dos leads de marketing são ignorados por vendas. Cara, um lead que é enviado para vendas custa caro. A gente, quando começa a fazer contas da área de marketing, quanto custa um lead? Vamos lá. A empresa faz investimento em rádio, em outdoor, contrata uma agência de marketing, gasta R$3.000 por mês em anúncios no Google, mais R$1.000 por mês em anúncio no Instagram, gera 1.000 contatos para vendas. Cada contato, vamos fazer um chute aqui, custou R$100. São R$100 cada contato. Imagina o comercial aproveitando só 50% desses caras. Quanto dinheiro está sendo colocado no ralo? E às vezes, quando não tem um alinhamento entre marketing e comercial, o comercial não tem noção de que aquilo ali é dinheiro. Um outro ponto é que 30% dos gerentes de marketing não tem uma visão clara do processo de vendas. Isso é péssimo. O marketing entrou no processo de vendas, a gente viu aquilo.
o gerente de marketing tem que entender que o que ele está entregando aqui vai sair aqui ou como venda ou como perdido. E se sair como perdido, é responsabilidade dele esquentar esse lead de novo para que vendas concretize a sua venda. E o outro dado é que 61% dos profissionais de marketing enviam todos os leads para a equipe de vendas. Isso também é perder dinheiro, porque nem todo mundo está qualificado. E os vendedores não têm tempo, não têm agenda para atender 1 milhão de leads. Eles precisam se focar naqueles que realmente têm potencial de fechar. O tempo do vendedor também vale dinheiro. Você pega o salário do vendedor, pega a comissão dele, soma tudo e divide pelo tempo que ele trabalha, cada 1 hora que ele perde com alguém que não é qualificado, custa para a empresa e custa bastante. Então, o que tem que ficar claro é que marketing tem que entregar volume de leads, com frequência semanal, não adianta entregar só no final da campanha, no final do mês, e tem que ter qualidade. Eu não vou entrar muito mais nesse papo de integração de marketing com vendas, porque quarta-feira que vem, dia 17, vai ter um webinar só sobre isso, aqui pela RD também. Então lá que vamos explorar um pouco mais sobre esse mundo aqui, que é super importante. O que precisa saber hoje sobre isso? Que marketing tem lá seus canais de geração de demanda, que podem ser anúncios no Google, anúncios no Instagram e no Facebook, pode ser o blog, pode ser eventos, pode ser um programa de indicação, enfim, o que mais funcionar para o teu negócio. Marketing é responsável por, através desses canais, gerar demanda, bater metas de entrega de leads para a equipe de vendas. Então, eu peguei aqui um exemplo fictício, tá? Eu preciso entregar 100 leads por semana de um seguro odontológico por cidade. Eu preciso entregar mais 75 leads para uma cidade, mais 50 para outra cidade, isso por semana. Essas são metas que marketing precisa bater para que a equipe de vendas cumpra com as suas. E isso ser repassado através do CRM. Então, essa parte de integrar marketing com vendas, isso é suficiente por hoje. O detalhe vocês vão ver quarta que vem. E agora vamos entrar no que de fato é o nosso webinar de hoje, que é estruturar o processo comercial. Já entendemos que começa com marketing e termina com vendas. Quando entra em vendas, a gente precisa de ferramenta. A gente precisa de um CRM para que tudo funcione. E dentro do CRM, a gente precisa quebrar o processo comercial em etapas. Por que quebrar em etapas? Quando a gente quebra em etapas, a gente tem uma visualização melhor da onde estão os gargalos do meu processo de venda. Aonde que o meu vendedor está perdendo aquele potencial cliente. Além disso, quebrando em etapas, a gente consegue separar melhor quais são as atividades que o vendedor deve fazer. Eu trouxe como exemplo uma etapa genérica, padrão, que ela se adapta à grande maioria de negócios, tá? Eu imagino que deve ter gente assistindo aqui que presta serviço, deve ter gente que faz venda B2B, deve ter gente que vende produtos, deve ter gente de SaaS, de tecnologia, enfim. Geralmente esse funil aqui, com 5 etapas, ele atende a grande maioria. Ele vai mudar a nomenclatura, vai mudar algumas coisas, mas isso aqui é o mais próximo do que eu posso generalizar. Então eu vou passar de um por um, mas lembre-se que as etapas são importantes para eu entender aonde que eu estou errando, aonde que eu estou perdendo cliente e quais são as atividades mais importantes de cada etapa. Tá? Não é simplesmente um CRM bonitinho para eu ter ali meus cards de negócio e ir passando de um lado para o outro sem critério. É muito, muito mais do que isso. Tá? Essa é uma forma de organizar as suas vendas. E organizando as vendas, essa é uma das coisas mais difíceis de explicar para vendedores que não estão acostumados com isso. Quando se organiza o processo de vendas, a tua performance melhora. Mas melhora muito. É incrível quando, depois de implementado um processo, você pegar o quanto um vendedor performava de forma desorganizada e agora organizada, é incrível o quanto aumenta a taxa de conversão desse vendedor. E só para ilustrar que não é só brincar de mover os cards pelo CRM, quando a gente
define quais são as etapas de um processo de venda, é um trabalho difícil. Eu preciso entender, no meu negócio, quantas etapas eu vou criar. E às vezes eu preciso criar muitas etapas, porque eu quero tirar algumas dúvidas, só que, poxa, muitas etapas também acaba prejudicando o meu processo de venda, então vamos diminuir? Não, mas eu preciso ter uma etapa a mais porque eu quero saber se o vendedor está fazendo certo. Enfim, é um quebra-cabeça. Mas a gente precisa, para definir as etapas, são 7 coisas, praticamente 6 coisas que a gente precisa saber. Qual é o objetivo de cada etapa? Bom, nessa etapa o meu objetivo é apresentar a proposta, por exemplo. Quais atividades essa etapa eu vou fazer? Bom, nessa etapa minha atividade vai ser elaborar uma proposta e agendar uma visita. Qual é o gatilho de passagem dessa etapa para outra? O gatilho o agendamento da visita é o gatilho da passagem, por exemplo. Essa é a regra de eu mudar um negócio para o outro. Quanto tempo eu posso manter o cara nessa etapa antes de dar perdido? 5 dias. Quais são os motivos de perda que eu posso dar? Tudo isso tem que ser definido. Então agora a gente vai passar um por um. Tá? E eu vou tentar passar isso dando alguns exemplos práticos. Depois eu vou apresentar 3 cases de clientes nossos. Tá? Eu tentei pegar cases de segmentos diferentes para tentar abranger a maior parte. Mas na etapa de primeiro contato, é onde o vendedor quer pesquisar sobre aquele lead. Ele quer entender um pouco melhor antes e conseguir falar com ele pela primeira vez. Esse primeiro contato pode ser o vendedor ligando para essa pessoa, ou pode ser mandando um WhatsApp, ou pode ser a pessoa ligando para o vendedor. Mas o principal objetivo dessa etapa é agendar uma segunda conversa para que o vendedor possa fazer a avaliação do problema. Lucas, precisa de mais uma conversa? Depende do teu produto. Se você tem um produto complexo, é melhor você agendar uma reunião para avaliar qual é a necessidade. Se tu tem um produto de prateleira, se tu vende por exemplo, se tu vende um plano de saúde padrão que não muda preço, não muda nada independente do público, tu resolve tudo em uma ligação. Mas vamos pegar um caso onde eu tenha que cumprir todas as etapas, que daí vai encaixar para esses outros, para as exceções. Então, no primeiro contato, o objetivo é eu conseguir agendar um segundo contato para eu fazer uma avaliação do problema. Quais são as atividades dessa etapa? Pesquisar sobre o lead. Se eu vendo para uma pessoa física, talvez é mais difícil eu pesquisar. Eu vou encontrar em redes sociais, talvez no LinkedIn e tal, mas é um pouco mais difícil. Agora, se eu vendo para outra empresa, aí não. Aí eu entro no site dessa empresa, eu entro no LinkedIn, eu procuro quem é o gerente comercial, gerente de compras dessa empresa, quem é o dono da empresa, pesquiso um pouco sobre esse dono. Se essa empresa é grande, pesquiso algumas notícias sobre ela, antes de eu fazer o primeiro contato. Tá? Nesse momento de primeiro contato, quando que eu posso considerar que um vendedor pode dar um perdido? Não avançar no processo. Quando os dados estão incorretos, quando os dados são insuficientes ou quando não tem fit mesmo. Quando eu olho, pesquiso e digo, não, esse cara aqui a gente não atende. E isso falando para empresas que vendem para empresas. Agora vamos pegar um caso, uma clínica médica, vamos dizer assim, ou uma pessoa, um nutricionista. Tá? Uma pessoa entrou no site, foi lá e mandou um WhatsApp, gostaria de agendar uma consulta. O primeiro contato é responder esse WhatsApp. Olá, tudo bem? Obrigado por entrar em contato e tal, você quer agendar uma consulta. Aqui eu posso já qualificar. Digamos, essa consulta é por convênio? E eu não atendo convênio? Se a pessoa responder sim, é por convênio. Eu posso tentar rebater as objeções quanto a isso, tentar vender particular, mas se eu não conseguir, aqui eu já posso dar perdido. Não tem fit, não atendo convênio. Para uma empresa que vende serviço para outra empresa, por exemplo, aqui é mais difícil de no primeiro contato eu já validar, é melhor ir para o segundo. A dica mais importante dessa primeira etapa é: faça o primeiro contato o mais rápido possível, e principalmente em menos de 1 hora. Tem estudos de Inside Sales que falam que quando você responde nos primeiros 5 minutos do primeiro contato,
a tua taxa de conversão aumenta em 400%. Então, cara, tentem automatizar essa passagem da pessoa pedir um orçamento e o teu vendedor ligar. Se você conseguir fazer isso em 5 minutos, vai melhorar muito a tua taxa de conversão em vendas. Tá? Vou dar outro exemplo aqui. Uma empresa que vende caixa d'água, ou que vende piscina, vamos dizer assim. Nesse primeiro contato, eu vou agendar uma reunião, ou agendar uma ligação com a pessoa. Tu tem 10 minutinhos para a gente conversar amanhã sobre esse orçamento que tu pediu da piscina? Ah, tenho, beleza, vou te ligar às 10, fechou. E aí vem para a segunda etapa, de avaliação. Lembrando que eu só posso partir para a segunda etapa quando eu agendei essa ligação. Essa etapa, para mim, é a mais importante. Na etapa de avaliação, eu quero descobrir qual que é o real problema dessa pessoa. Então, eu preciso entender qual que é a dor que ela sofre. Às vezes as pessoas ligam lá na agência e dizem, eu tenho um problema porque o meu problema é que eu não apareço em primeiro no Google. Aí a gente explora um pouco mais e vê que, beleza, realmente não aparece primeiro no Google, mas o teu problema não é esse. O teu problema é que tu não tem posicionamento na internet e mais o teu problema é que tu não gera vendas online. E talvez estar em primeiro no Google é uma coisa que vai resolver, mas não é a primeira. Precisa fazer um monte de coisa antes. E isso vale para qualquer negócio. Então, vamos pegar o caso de nutricionista. Eu preciso entender qual é o objetivo daquele potencial paciente. Eu quero fazer uma reeducação alimentar. Opa, aí eu vou por uma linha de raciocínio. Não, eu quero só perder peso. Não, eu quero uma alimentação propícia para competição, porque daqui a 2 anos eu vou disputar Ironman. Então, são necessidades muito diferentes. Então, você tem que identificar qual que é a necessidade. Pegar um caso de uma clínica odontológica. A pessoa chega lá e diz, eu quero fazer um implante. Mas por que você quer implante? Tu quer um implante para ficar mais bonito, que é questão estética? Tu quer um implante porque tu não aguenta mais usar aparelho e prótese móvel? Tu quer um implante porque tu quer qualidade de vida e tu já está mais velho e aquilo está realmente atrapalhando? São coisas diferentes. O segundo ponto aqui é identificar quem está envolvido no processo de decisão. Então, vamos para o caso de vender piscina. Às vezes, quem entrou em contato, vamos pensar na família, foi o marido. Mas você descobre que, para eu fechar essa venda, eu tenho que envolver a mulher dele também no processo, porque ela tem um peso muito grande na decisão. E aí tu também tem que entender qual que é a autoridade do contato. Às vezes tu identifica que nenhum dos dois vai ser quem assina o cheque. Não, quem vai assinar o cheque vai ser o pai do marido, porque, enfim, eles compraram a casa agora, estão meio sem grana, e o pai dele vai ajudar e vai comprar. Tu tem que entender quem que influencia na decisão e quem que assina o cheque, quem que é a pessoa que vai decidir. Outro ponto, avalie aqui nessa etapa de diagnóstico qual que é a prioridade disso. Esse é um ponto super importante, porque muitas vezes tu tem um produto muito legal, uma solução show, mas que talvez não é muito prioridade da pessoa. Ela vai adorar, ela vai dizer sim 200 vezes, ela vai dizer que essa solução é a melhor e ela vai acabar não fechando. E aí, poxa, mas como que não fechou? Porque tudo encaminhou bem, tudo foi certo, não era prioridade. Pensa até no exemplo que eu dei de implantes para clínicas odontológicas. Eu realmente tenho um problema que eu preciso de implante. Eu realmente me sinto... preciso melhorar minha qualidade de vida. Eu realmente tenho todas essas dores. Agora, poxa, gastar 10 mil agora? Não. Vou comprar um carro, vou fazer isso que eu deixo para mais tarde. Porque ainda não está me incomodando, talvez. Não é prioridade para a pessoa. Então você precisa entender isso. Aqui também, nessa etapa, tem que validar o orçamento. Isso é super importante. Às vezes a pessoa está querendo muito, mas aquele teu produto custa 5 mil e ela tem R$1.000 só. Então não adianta avançar. Tem que fazer sentido o orçamento dela. E o mais importante para mim, nessa etapa, é você levantar quais são as implicações dessa pessoa não resolver o problema. Por que isso é muito forte?
porque você vai usar isso depois na negociação. Então pensa no caso do implante dental. O dentista conversa com o paciente. Nesse caso da clínica odontológica, essa etapa de avaliação é a primeira consulta. É aquela consulta de avaliação. O primeiro contato é um pré-agendamento, o secretário agendou. Primeira consulta é essa etapa de diagnóstico. Nesse diagnóstico, eu descobri que a pessoa quer fazer um implante e tal, e o grande motivo de ela querer fazer implante é estético. Então, opa, se você não fizer implante, o que acontece? Qual que é o problema? Poxa, eu quero muito fazer esse implante porque eu vou casar no que vem e queria, né, tá com o dente bonito para poder dar um sorriso legal, tá com a autoestima lá em cima, etc e tal. Puxa, peguei uma implicação legal. Na hora que eu for negociar com ele, se ele tiver alguma objeção, que seja por preço ou qualquer outra, eu posso dizer para ele, cara, tu não falou que tu queria estar com um sorriso lindo ano que vem porque tu vai casar? Se tu não fizer isso aqui agora, não vai dar tempo. Opa, apertei na dor daquele cliente. Então, por isso que entender a implicação de não resolver o problema é super importante. No caso da Elevon, às vezes as empresas, a implicação de não fazer um projeto de marketing é que não vai bater a meta no final do ano. Então, as discussões também são assim, são parecidas, lá na etapa de negociação. Não, a gente despriorizou aqui, não vai fazer, porque a gente vai usar essa verba, vai usar para fazer TV. Mas, cara, fazer TV vai resolver o teu problema de bater a meta? Teu problema é bater a meta de vendas no final do ano. Para isso, você precisa gerar demanda de leads qualificados. Tu tá fazendo certo? Será que não é isso aqui que vai resolver teu problema? Então, você faz ele sentir a dor de novo. Vamos para as atividades aqui. O objetivo da avaliação diagnóstica é entender muito bem esse problema, quem está envolvido, qual o poder de decisão dessas pessoas, quais as implicações, e a prioridade e o orçamento. Mas quais as atividades que um vendedor tem que fazer nessa etapa? Ele tem que fazer essa reunião e ele tem que documentar isso. Isso tem que ficar documentado. E, por fim, ele já tem que agendar uma próxima reunião, uma próxima ligação para a apresentação da proposta, baseado nos problemas que foram levantados. De novo, se você vende um produto que é de prateleira, você fez tudo isso na primeira ligação. Você atendeu, você já validou que pode ser que pode vender aquilo, fez o diagnóstico e já sabe qual produto vender. Tu pode fazer isso já na primeira. Mas você não deixou de fazer as 3 coisas, entendeu? Tu não deixou de ter os 3 objetivos e cumprir todas essas atividades. Talvez o teu funil seja um pouco mais simples. Seja entrar em contato, negociação e fechamento. Isso não é o ideal. O ideal é que você consiga abrir um pouco mais essas etapas. Tá? Os motivos de perda na etapa de avaliação e diagnóstico identificar que não tem fit. Não, esse cliente eu não posso atender, esse cliente é muito grande para mim. Não, esse cliente é muito pequeno para mim. Não, esse cliente quer uma coisa que vai dar muito trabalho, a gente não tem pessoas suficientes aqui hoje na empresa. Enfim. Esse tipo de implante é mega complexo, eu preciso de uma peça que não tem no Brasil e não vai chegar a tempo, né? Eu posso entender que eu não consigo resolver aquele problema. Não, o que esse cara precisa é de um tratamento psicológico. Então, um implante não vai resolver. O cara pode perder o interesse e parar de responder, ou também ele pode não ter orçamento. Eu posso dar loche aqui quando ele não tem orçamento. A dica aqui é explorar as implicações, porque é o que a gente vai usar depois. Próximo passo. Próximo passo é desenhar a solução. Então, uma vez que eu avaliei todo o problema, fiz um diagnóstico correto, eu vou ter que oferecer uma proposta. Então, aqui eu tenho que definir uma ótima proposta de valor, atacando as necessidades que ele falou. E por mais que você tenha só um produto que é igual para todo mundo, ou que você tenha 2 ou 3 produtos, ou 2 ou 3 planos, ou 2 ou 3 pacotes de serviços, que não variam muito, mesmo assim você pode fazer uma proposta personalizada. Você vai, por exemplo, você pode vender o mesmo serviço de implante dentário, mas
Para uma pessoa, tu vai falar sobre o quanto isso é bom em questões estéticas, para outra em qualidade de vida e para outra em saúde, em capacidade motora mesmo, de mastigação. Na parte de nutrição, eu posso vender a questão de perder peso, quanto reeducar a alimentação, para você ser uma pessoa mais saudável, quanto melhorar a tua performance. Se eu estou vendendo um carro, eu posso vender o mesmo carro, colocar atribuições de performance, de motor, de velocidade, para uma pessoa talvez mais jovem, e de conforto e segurança para uma pessoa mais velha, mas é o mesmo carro. Então é a mesma solução, só que a maneira que eu vou desenhar a proposta, a maneira que eu vou conversar na hora de fazer a venda, na hora de fazer a ligação, vai variar de acordo com a avaliação diagnóstica que eu fiz. As atividades é entender muito bem, planejar e elaborar essa proposta. Motivo de perda. Aqui é não consigo resolver o problema. É sentar, estudar e na hora perceber, puxa, não consigo. Porque é uma etapa mais interna, tá? Então a dica é, fale menos de você, fale mais de como tu vai resolver o problema daquele teu cliente. A próxima etapa é a etapa de negociação. Nessa etapa de negociação, você só pode passar para ela depois que você apresentou a proposta. Tá? Nessa etapa é onde você tem que conseguir mostrar que a sua solução é a melhor forma de resolver o problema daquele cliente. E ser a melhor forma não significa ser o melhor em qualidade. Pode ser a solução mais rápida, porque o cara está valorizando velocidade nesse momento. Pode ser a de melhor qualidade, mas pode ser também a mais barata, porque ele está priorizando somente custo. Enfim, analisa o que a pessoa está, o que é realmente a dor do cara e foca nisso. E aqui entra a dica da implicação. Toca na ferida. Nessa etapa de negociação, apresentei a proposta e o cliente validou, o escopo validou a proposta. Essa proposta faz sentido? Esse implante é isso que tu precisa? Resolve o teu problema? Resolve. Esse plano de nutrição vai funcionar? É isso que tu quer para o teu planejamento de fazer um Ironman daqui 2 anos? É isso que eu quero, validei. Sim. Beleza, agora é hora de vender. Então aqui você toca na ferida. Né? Se a pessoa não diz sim de primeira, se ela começa a aparecer com objeções, isso é caro. Tá, mas é caro por quê? Em que sentido que é caro? Quanto que é caro? Porque é caro comparado com o quê? Essa é uma pergunta muito boa. Esse planejamento de nutrição para 2 anos para disputar Ironman é muito caro. Tá, mas é caro comparado com o quê? Porque talvez se você for comprar uma bicicleta para Ironman, vai pagar todo esse meu planejamento aqui. Então, tu começa a mexer com as prioridades dentro da cabeça do cliente, tu começa a implicar aquele problema. E fazer ele pensar que, poxa, não, eu preciso resolver isso aqui agora, porque tem que dar tempo de eu ter isso pronto para esse meu objetivo. Esse é o grande objetivo dessa etapa de negociação. Aqui entra um pouco de habilidade do vendedor, mas, de novo, é treinamento e é processo. É o vendedor ter persistência na hora de fazer follow-up, de ligar e não ser chato, de enviar conteúdos que agreguem valor, de saber quando que ele está sendo inoportuno, quando que ele está sendo legal, quando que ele está realmente ajudando o cliente. E não desistir de tipo, apresentei a proposta, me liga quando você achar que tá bom. Beleza, manda por e-mail a proposta que eu vou avaliar aqui com a diretoria. A grande parte das respostas são essas, né? E um vendedor não pode simplesmente aceitar isso. Ele precisa, não, quando que tu vai falar com a diretoria? Quando que a gente pode conversar de novo? O que eu preciso fazer para eu também conversar com a diretoria? Precisa ter esse traquejo, tá? Quais são os motivos de perda nessa etapa? Preço e condições, pode ser que falhe na negociação. Fechou com o concorrente, a equipe comercial demorou no follow-up, ou o cliente simplesmente despriorizou. Despriorizou o projeto e aí isso acabou com a negociação. E aí a gente entra em fechamento, que é quando o cliente disse sim. Sim, eu quero fechar, vamos assinar o contrato. Por que é mais uma etapa e não é um ganho? Porque só considero venda depois do contrato assinado
e o boleto pago. Cada empresa tem o seu critério para considerar uma venda. Pode ser a nota fiscal emitida, enfim, pode ser uma consulta realizada, mas tem que ter um critério. Tem que ter o que define uma venda fechada. No caso lá da agência contrato assinado, boleto pago. Por que isso? Porque não basta o cara dizer sim. O cara disse sim, só que quem vai pagar o cheque e assinar o contrato é o diretor, que ele está em viagem. Ele volta daqui a 10 dias. Nesses 10 dias bateu na porta um concorrente e fez o follow-up melhor que o teu e acabou cancelando tua venda. Acontece, gente. Não deveria, mas acontece. Então, os principais motivos de perda é a demora no follow-up e questões jurídicas e financeiras. Às vezes eu fiz toda a venda certinha, aprovei com o comercial, com compras, com quem vai usar, chegou no jurídico por questão contratual e norma da empresa, pode ser que não feche. Então, o importante nessa etapa é não deixe esfriar. Urgência máxima aqui. Tente automatizar e padronizar todo o processo para que você resolva essa venda em 1 ou 2 dias no máximo. Tá? Então, só reforçando, tem que ter gatilhos aqui. Ó. O primeiro contato é quando o marketing manda o lead. Para eu avançar para uma avaliação, eu preciso desse agendamento, senão não pode avançar. Da avaliação para a solução, eu preciso ter realizado o diagnóstico e agendado uma reunião. Da solução para a negociação, eu preciso ter apresentado a proposta e validado a proposta. Da negociação para o fechamento, eu preciso que o cara tenha dito sim pela proposta. E para ter um ganho, uma venda de fato, contrato assinado, boleto pago. São regras de passagem, digamos assim, que precisam ser cumpridas para que isso funcione. Eu vou mostrar 3 exemplos, tá? Essa é uma clínica odontológica em que aqui em cima vocês estão vendo os nomes das etapas, que são diferentes, mas são praticamente as mesmas etapas. O problema era que até que existia geração de leads para essa clínica, mas a abordagem não funcionava, não era na velocidade ideal, não tinha um volume bom, eu não sabia de onde vinha a conversão, o que vinha do Google, o que vinha do marketing, enfim, era um pouco bagunçado. Então o objetivo foi criar um processo de vendas formal, com métricas para analisar o desempenho de vendas e mensurar os investimentos que estavam sendo feitos em marketing. Qual foi o processo criado? Pré-agendamento, que praticamente é o primeiro contato. Era o cliente que entrou no site lá e escolheu uma data e um horário, e aí ele recebeu o retorno dizendo, ok, está pré-agendado, alguém vai entrar em contato para confirmar seu horário. Quando a pessoa confirmava o horário, ele pulava para consulta agendada. Quando a pessoa comparecia à consulta e fazia avaliação, ele pulava para avaliação realizada, que é nada menos do que a etapa de negociação. Eu realizei a avaliação, apresentei o orçamento e estou aqui aguardando, negociando o fechamento. Se esse paciente faltou, a gente criou aqui uma coluna, uma etapa de vendas para reagendar os pacientes que faltaram. Qual que era o objetivo disso? Mensurar o quanto de paciente falta. Isso a gente mede o trabalho do marketing. Se tem um número muito grande de gente faltando, talvez o lead que o marketing está mandando não é qualificado o suficiente. Só que eu não teria como dizer isso para o marketing se eu não tivesse essa informação. E agora eu dou essa informação para o marketing e eu ainda digo, ó, esse lead que faltaram. Dá uma olhada nesses caras, vê de onde eles vieram, porque eu não quero mais gente assim. Eu preciso de gente que marque consulta e compareça. Para depois da avaliação realizada, a pessoa disse sim, vou fazer, vinha para uma etapa de aguardando pagamento. Porque aqui o pagamento da primeira parcela, enfim, era o que definia uma venda realizada. Esse é um exemplo de funil aplicado a uma clínica odontológica. A gente atende algumas clínicas odontológicas, tem outras que depois da avaliação realizada tem mais uma etapa que é aguardando exames radiológicos para procedimentos que precisam de exames. Então, foi criada uma etapa para identificar se tinha muita perda ali, porque eles não tinham a parte de radiologia dentro da clínica. Enfim, dá para brincar aqui. Outro exemplo é um exemplo aqui de uma indústria que vendia rótulos manga, rótulos que vêm aqui nas águas minerais.
eles tinham um processo de venda totalmente na mão do gerente comercial. E não podia ficar assim. Talvez ia aumentar a equipe de vendas, o processo precisava ser replicado, o dono precisava entender, estava numa transição da empresa do pai para a filha queria entender do processo comercial, então tinha que sair da planilha e sair da cabeça do gerente comercial. Tinha que ser implantado um processo de venda. E aí que foi implementado. A primeira etapa, entrar em contato com quem fez o orçamento e pediu lá tantos metros de rolo de rótulo, manga, de tamanho tal, para fazer produto de limpeza, por exemplo. Aí tinha etapa de coleta de dados, que é avaliação, diagnóstico, coletava os dados, aí tinha aprovação de orçamento, que era uma etapa interna. O vendedor ele fazia um orçamento, ia para o gerente comercial, o comercial tinha que assinar aprovando, voltava, apresentava para o cliente depois. Por que foi criada essa etapa? Porque estava saindo do vendedor para o cliente aceitava, o dono ou o gerente comercial barrava. Isso pega mal. Então foi criada uma etapa, uma burocracia boa. Depois entrava em negociação. Assim que o cliente dava o aceito, não ia para o fechamento. Naquele caso ia para produzir a arte do rótulo, o clichê, que é o molde, fazia o molde, saía a amostra, aprovou a amostra, beleza, vai para fechamento, pagou a primeira parcela, considerada venda. Então esse é um exemplo que também está de acordo com aquele funil de 5 etapas, tem algumas etapas a mais porque são específicas do negócio. E o terceiro exemplo aqui é de uma empresa de tecnologia que eles são idênticos a um Netflix. É uma assinatura para assistir vídeos online. Tá? E eles queriam entender, e estavam com baixas vendas, e eles queriam entender 4 principais motivos, que eram: será que a venda está baixa porque a pessoa tinha que passar o cartão, mesmo que era 30 dias gratuitos, mas ela tinha que deixar os dados do cartão. E dela cancelava antes de cobrar. Será que é por isso que não vende? Será que porque as pessoas não entendem que é gratuito? Será que as pessoas não viram valor no produto durante o período de teste? Ou será que realmente a gente não está tendo volume suficiente? Então foi criado as etapas de venda, não com o objetivo de vender mais, com o objetivo de aprender aonde estava o furo. Então, essa primeira etapa, a MQL, era para a última pergunta aqui. Eu quero saber quantas pessoas aqui dizem que querem assistir os vídeos, mas não passam o cartão. No trial era quem passou o cartão, mas não continuou pagando. Em negociação ligamos para essas pessoas aqui para entender e estamos tentando convencê-las de voltar. Em fechamento é convencer essa pessoa. Então, tá aqui o boleto, paga a primeira. E essa pessoa ainda não pagou. E todo mundo que virou cliente caía numa etapa de pós-venda, que foi chamada de onboarding aqui, que era para garantir que ela tivesse uma primeira experiência boa. Então, nesse caso, foi utilizado até para a parte de pós-venda. O mais importante, pessoal, é que treine os vendedores. Vamos voltar para aquele primeiro gráfico. Não adianta ter tudo isso definido e bonito se o teu vendedor não aplica. Então tem que treinar, tem que ter manual de procedimentos e de boas práticas. É bom ter roteiros e scripts para facilitar a vida do vendedor. Desenhar uma cadência de contatos. Quantas ligações eu vou fazer antes de desistir de falar com o cara? 2, 3, 15, 20? De quanto em quanto tempo? Tem que ter isso no papel. Crie modelos de e-mail. Nos modelos tu já vai testando que e-mail que funciona, que não funciona. Putz, essa mensagem aqui que eu mandei tem chamado a atenção, as pessoas têm respondido esse meu e-mail. E liste argumentos para objeções já mapeadas. Se você sabe que preço é uma objeção, já liste uma série de argumentos sobre preço. Tá? E aqui a gente entra na última etapa, que é métricas. Com o processo de vendas, tu vai ter métricas. E aqui eu listei as principais para você conseguir entender a tua operação de vendas. Saiba o número de negócios iniciados, que significa quantos leads marketing tá mandando para vendas. Quantos negócios vendas está conseguindo avançar do primeiro contato para avaliação, da avaliação para a solução, da solução para a negociação, da negociação para fechamento. Quais são os motivos de perda em cada etapa, porque eles são diferentes por etapa. Qual é a taxa de conversão geral? Qual é o ciclo de venda? Qual é o tempo médio que leva para eu fechar uma venda ou para eu perder um cliente?
Quanto custou cada negócio que marketing enviou para vendas e quanto custou cada venda. Esses são indicadores básicos que num processo de venda precisa ter em toda reunião comercial ou de gerente com dono, precisa ser discutido. Essa aqui é um exemplo dos indicadores de avanço por etapa. É avaliar o funil de vendas. Então, chega uma hora que eu sei que isso aqui é um exemplo fictício, mas pode ser que eu tenha 85% das pessoas que eu tento falar, eu consigo agendar uma reunião. Dessas que agendam, só faz sentido eu conversar com 75% delas. Eu já identifico lá que 25% eu não atendo. Depois que eu faço a solução, eu já identifico que só 75% entra em negociação. Os outros 25% eu entendi que não funcionou ou que o cara perdeu interesse. E de quem eu negocio, 65% diz sim. E desses caras, 95% realmente fecham. No final das contas, eu tenho 29,5% de taxa de conversão. Isso são números. Então, talvez isso possa ser a meta de um vendedor. E aí um vendedor está lá batendo 29,5%, o segundo vendedor está batendo 40% e o terceiro está batendo 10%. Aí eu não me importa o 40% e o 10%. Eu preciso saber quais dessas outras 5 percentuais aqui do lado estão fazendo o resultado daquele vendedor ser 40 e o do outro ser 10. Eu preciso entender aonde que ele está errando, ou acertando, né, no primeiro caso. Mas se eu estou errando muito na parte de negociação, esse cara precisa de um treinamento de vendas, ou a avaliação foi mal feita, mas pelo menos eu já sei eu já tenho as principais hipóteses do que está errado e aonde eu vou trabalhar. Esse aqui é um gráfico que sai do RD Station CRM, que ele me mostra que em azul é o avanço dos negócios. Então, o avanço, a grande maioria para a etapa 2, para a etapa 3. Na etapa 4, eu tenho um grande volume de perda. Essa etapa aqui é a etapa de negociação, por exemplo, provavelmente. Aqui, ó. Visita agendada. Nessa visita é onde eu apresento a proposta. E depois a proposta é enviada. É aqui onde eu tenho que perder mais, realmente. Então, eu vou saber que, nesse caso, eu fecho mais ou menos 13 vendas a cada 29. Mas eu sei esses números. Eu preciso entender quais foram os motivos de perder aqui e de perder aqui. Mas a gente vai ver mais para frente. Outro indicador. Quantos novos negócios foram criados pela equipe de marketing para a equipe de vendas? Esses negócios foram para quais vendedores? Eu criei 400 negócios. Beleza, mas foi bem distribuído? Distribuiu dentro das metas de cada vendedor? Quantos negócios foram ganhos? Quanto cada vendedor ganhou? Quanto tempo levou para fechar as vendas? Esse é um número bom também, para eu ter previsibilidade. Que eu sei que se eu fecho em 30 dias, todo lead que eu gerar hoje eu vou fechar só daqui a um mês. Então não vai contar para a minha meta de julho, vai contar para agosto, por exemplo. E assim como os ganhos, avalie os perdidos. Quanto tempo eu levei para perder uma oportunidade? Aonde que eu estou perdendo essas oportunidades? Se é no primeiro contato, na avaliação, na solução, ou no fechamento, ou na negociação. E aqui avaliar os motivos. Eu perdi por causa de preço, porque eu demorei no follow, porque ele fechou com outra empresa. Esse gráfico de motivos, ele tem que existir para cada etapa dessa. No fim das contas, deixa eu só trocar aqui que travou. Tem algumas perguntas que você precisa responder. Qual que é a taxa de conversão geral do teu negócio? Você precisa ter isso na ponta da língua. A cada 10 oportunidades enviadas por marketing, quantos a tua equipe de vendas fecha? Quantos leads o comercial precisa para bater a meta do mês? Essa é uma pergunta que você tem que saber responder. Quais gargalos precisam ser tratados no funil? Aonde que está o problema do meu funil? Está em avaliação? Está em solução? Está em fechamento? Quais os principais motivos de perda do meu negócio? Será que eu estou perdendo muito por preço? Será que é a minha rede de atendimento que é ruim? Será que é meu pós-venda que é fraco? Será que o meu atendimento foi do meu vendedor que foi ruim? Quanto de dinheiro eu tenho na mesa? Esse é um indicador mais legal. Às vezes o empresário não tem essa noção e quando ele abre o CRM ele vê que
puxa, minha meta mensal é faturar 150 mil e eu tenho 1 milhão aqui em oportunidade. E eu tô mal e mal batendo os 150 mil. Para onde que tá indo os outros 900 mil? Será que tá indo pro concorrente? Será que eu tô perdendo? Cara, é muito dinheiro que tá na mesa. Entende? A outra pergunta é, quantas vendas a gente vai fazer no próximo mês? Essa pergunta precisa ser respondida. E por último, quais são os meus melhores vendedores? Na verdade, não é quais são, é por que esses caras são os seus melhores vendedores. O que eles fazem que os tornam os melhores vendedores? Essa é uma pergunta que você também tem que saber. Deixa eu sair aqui porque deu um probleminha aqui. Mas enfim, essas são as principais perguntas que você precisa saber no processo de venda. Ainda está compartilhando, Laura, ou não? Beleza. Aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Pessoal, vou compartilhar aqui. A gente tem um e-book gratuito que está disponível nesse link, bit.ly/processo-venda. Ele traz com muito mais detalhes o que eu falei aqui. Ele dá um passo a passo realmente assim de como criar e estruturar o processo comercial. E um pouco antes ele vai falar de toda aquela parte de marketing, integração de marketing e vendas, vai falar de como definir público-alvo, até como construir o manual de procedimentos de venda. Podem acessar nesse link e baixar esse e-book. E a gente também está fazendo uma mentoria para estruturar o processo de venda. O que é essa mentoria? São 5 encontros online. Esses encontros duram entre 2 horas e meia, onde a gente te ajuda a estruturar o teu processo de venda. No final desses 5 encontros, tu sai com o processo de venda estruturado, com todas as ferramentas, implementado no CRM, com o playbook de vendas pronto, e a gente também faz um acompanhamento por 30 dias dele rodando com seus vendedores para fazer isso funcionar na prática. Tá? Essa mentoria é no link ali embaixo, bit.ly/mentoria-vendas. Preencham a landing page, quem tiver interesse. A gente fez uma condição de quem está assistindo aqui o webinar vai ter 50% de desconto se quiser contratar essa mentoria. Então se inscrevam quem tiver interesse, a Letícia vai entrar em contato, vai fazer aquela etapa de avaliação, entender se faz sentido para você essa mentoria, se faz sentido estruturar vendas agora ou não, e aí também vai poder falar mais sobre preços e etc. E agora eu queria abrir para perguntas. Opa, deixa eu abrir aqui. Aonde estão as perguntas? Bom, vamos lá. Primeira pergunta do Márcio. Como manter a equipe de vendas motivada? Qual é a melhor forma de manter a equipe treinada? Legal. Eu gosto de uma expressão que eu aprendi com um colega meu, que para manter uma equipe motivada e batendo meta, tem que ter quem toca o bumbo. Tem que ter aquela pessoa que de manhã cedo vai fazer uma reunião, que é a dele, que é a reunião de todo dia junto com a equipe de vendas, que vai que nem aquela roda dos jogadores da seleção brasileira antes de entrar no campo, que vai motivar todo mundo, que vai dizer, pô, vamos bater a meta, que vai ter o grito de guerra daquela equipe, que vai fazer a pessoa começar a trabalhar mais disposta. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é ter muita transparência. Acho que o que mais desmotiva um vendedor é a falta de transparência com ele em relação à remuneração e quando que conta para bater a meta, porque acaba que às vezes ele se esforçou um monte, fez um trabalho, bateu aquela meta e a comissão vem diferente do combinado. Ah, mas é porque isso aí não foi uma venda só tua, porque um outro cara te ajudou,
Só que então pelo menos conversa antes, sabe? Tem que ser muito transparente. O vendedor é uma pessoa super sensível nesse ponto, na minha opinião. Então precisa ter muita transparência. Outra coisa que motiva, com certeza, é a questão de remuneração variável, né? Metas, bônus, enfim, não somente financeiros, mas engajar o vendedor numa meta, num objetivo, e quando ele bater, que ele possa ganhar alguma coisa, ou a empresa ganhar alguma coisa, ou todo mundo vai ganhar um passeio no Beto Carreiro, um passeio na Disney, alguma coisa desse gênero, também motiva bastante. E para manter a equipe treinada, uma coisa barata que funciona muito é, semanalmente, pega um vendedor e faz ele dar uma palestra de 15 minutos falando o que ele aprendeu, ou obrigando essas pessoas a trazerem novas práticas de venda. Essas pessoas, elas vão obrigar a se puxar, a estudar, porque elas vão falar na frente das outras o que elas aprenderam e funcionou. E se a pessoa não faz isso, ela acaba se sentindo envergonhada. Então ela vai começar a fazer, e ela vai querer ser... Vendedor é competitivo. Cada um vai querer ser melhor que o outro, trazer uma apresentação melhor. João Paulo, você conhece algum banco de dados de empresas que contém o número de turnos que as empresas trabalham? João Paulo, essa eu vou ficar devendo. Realmente não conheço. Nunca nem parei para pensar nessa tua pergunta. Nesse ponto eu não conheço. Tenho equipe de vendedor em Hélio. Essa pergunta é super legal, Hélio. Tenho equipe de vendedor externo e interno. Como cobrar a meta versus resultado versus tempo? Tem bastante empresa que tem essa realidade, que tem vendedor externo e vendedor interno. O ponto é que vendedor interno tu tem um controle um pouco mais... eu vou usar um exemplo. O vendedor externo ele pode ser terceirizado ou não, né? Pode ser aquele vendedor que ele ainda é seu e trabalha externo, vendendo de porta a porta e tal, e ele pode ser terceirizado. No caso do terceirizado, é mais difícil você fazer com que ele cumpra as suas normas, os seus rituais, né, os seus processos. Talvez ele faça o estilo da venda dele, e aí tu vai basicamente cobrar resultado mesmo. Agora vamos falar de quem é da tua empresa. O interno e o externo, mas que são da sua empresa. O externo tem que ter esse cara que toca o bumbo que eu falei, tem que estar bem mais focado no cara que é externo, porque ele vai estar pensando que ele sofre mais. Ele não está recebendo o lead no pipeline dele todo dia. Toda semana caindo contatinho para ele ligar. Então gera um certo desconforto para esse cara. O que eu aconselho para poder cobrar meta e resultados dessas pessoas? Ele tem que fazer a prospecção. Da mesma forma que marketing está entregando lead para o vendedor interno, o vendedor externo deveria, de algum modo, que seja visitando e batendo na porta das empresas, cadastrar, por exemplo, 10 oportunidades por dia, lá na primeira coluna de primeiro contato. Então, tua meta é cadastrar isso aqui por dia, e tua meta é avançar, desses 10 você tem que avançar 7. Todo dia tu tem que fazer isso, por exemplo. E tua meta é fazer tantas ligações, apresentar tantas propostas e fazer tantas reuniões de fechamento. Nesse caso, perceba que eu não estou cobrando meta de resultado desse vendedor externo. Eu estou cobrando meta de atividades. E se você fez um processo bem feito, se você colocou atividades-chave e você acertou na definição dessas atividades, a partir do momento que você cobra com que ele cumpra as atividades, ele começa a avançar os leads no processo e vai entregar mais resultado. Então, nesse caso, eu investiria em cobrar o atingimento das metas de atividade. Fernanda, tenho empresa de gestão de mídias sociais, eu e uma sócia. Como estruturar com pouca mão de obra? Dividimos todo o trabalho. Fernanda, realidade também de muitas empresas, foi assim que eu e meu sócio começamos a agência também, estruturada da mesma forma. Acontece que você é o dono, você é o gerente e você é o vendedor.
O mais difícil nesse caso, na minha opinião, é conseguir cumprir com o follow-up. O que acontecia muito 4 anos atrás? A gente conseguia gerar demanda, os clientes entravam em contato conosco, a gente fazia avaliação, era super legal, agendava, fazia uma apresentação de proposta matadora, o cliente adorava, e ele dizia, me manda por e-mail a proposta que eu te retorno. E a partir dali morria. A gente nunca mais entrava em contato com as pessoas, ou entrava depois que ele já tinha fechado com outro. Para mim, esse é a principal dificuldade de quem não tem mão de obra, de quem é só, quando são só os sócios. Então você tem que cuidar para cumprir esse follow-up. E, cara, hoje, olhando para trás, eu vejo que não era tão complicado. Se eu tivesse um checklist, ou se no final daquela reunião de apresentação de proposta, eu abrisse meu Google Agenda e deixasse um spot lá marcado, entrar em contato, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, ou fazer uma ligação para o fulano de tal, sobre aquela proposta, estava resolvido. Leva 5, 10 minutos. É pura falta de organização. Então, essa tua pergunta é legal, tipo, nossa, parece muita coisa, como é que eu vou fazer só nós dois? Organizando um pouquinho dá. É bem difícil, mas dá. E daí logo tu já vai ter cliente suficiente para ter um faturamento que justifique a contratação de um vendedor. E uma dica, talvez essa deva ser a primeira contratação que vocês façam. Rafaela, há algum canal de geração de demanda que vocês mais indicam que precisa estar no topo e investido? Bem legal essa pergunta, Rafaela. Não tem nenhum que a gente mais indica, porque depende muito do teu negócio. Do teu negócio, do teu público e da tua capacidade de investimento. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Empresas que vendem... Se você pudesse, se tu ainda estiver ouvindo e quiser colocar qual é o teu modelo de negócio, eu posso tentar adaptar a resposta. Mas se você vende para outras empresas, talvez o LinkedIn é um bom canal de aquisição. Talvez fazer um trabalho de conteúdo dentro do LinkedIn faça sentido. Provavelmente anúncios no Google é um bom canal de aquisição, só que ele é um pouquinho caro. Se você vende para pessoa física um produto final, e esse produto final ter um ticket médio baixo, um produto mais varejão, Facebook com certeza vai ser um canal que funciona. Se é um produto mais luxo, Instagram, tá? Legal, vendo projetos então a Rafaela vende projetos de engenharia online. Esse projeto de engenharia, a minha pergunta seria se eles são para empresas ou se eles são para pessoas, né, que vão construir casas, enfim. Mas, na minha opinião, faria sentido aqui para ti anúncio no Google, marketing de conteúdo, Instagram e LinkedIn. Se você trabalha para empresas, esses projetos de engenharia, Google e LinkedIn. Se você trabalha com público final, acho que redes sociais pode fazer sentido. Manda um e-mail para mim, Rafaela, explicando um pouco mais, que eu posso tentar ajudar um pouco melhor, beleza? Hélio, como eu lanço valores, sendo que eu tenho X números de produtos? Vários produtos, eu acho que tu quis dizer, né? Como que eu mensuro isso? Essa é uma funcionalidade que eu não tenho certeza se o RDCRM já tem, mas eu tenho certeza que está sendo desenvolvida, porque eu mesmo já tinha passado essa demanda para o pessoal e me foi falado que isso seria implementado. No caso de que eu tenho uma empresa onde eu tenho 10 produtos, cada produto tem um valor e no final das contas eu preciso saber quanto foi vendido em relação de faturamento por produto. Eu acho que essa é a pergunta do Hélio, pelo menos foi isso que eu entendi. Se isso tiver no CRM feito, infelizmente eu não tenho certeza se já implementaram isso no CRM da RD, mas eu acho que o próprio CRM já dá essa informação. Ele vai te dar o faturamento total, ele vai te dar o faturamento por produto e vai te dar o número de unidades vendidas por produto. Vamos lá. Daniel, qual a sua opinião sobre a
terceirização de vendas para empresas de outbound? Eu não sei se uma empresa de outbound, quem terceiriza a venda, quem terceiriza todo o processo de venda, geralmente são empresas de outsourcing. Eu conheci duas que fazem esse tipo de operação e que fazem bem feito. Inclusive, tem bons cases de negócio. O ponto é que, às vezes, sai muito caro, e o que é mais complicado, na minha opinião, é que você fica um pouco na mão dessa empresa. Se essa empresa não bate metas, ou se essa empresa atende outros clientes, vamos dar esse exemplo, e por algum motivo, e não por maldade, por questões aí fora de controle, ela deixa de te priorizar ou de te dar atenção devida em um mês, pode ser que teu faturamento baixe muito e você não tem o que fazer. Só cobrar dos caras, mas tu não tem como você mesmo ir lá e resolver o problema. Então, a minha opinião é que é complicado. Eu não terceirizaria 100% da minha operação de vendas. Dá para ter uma operação mista, mas 100% eu vejo como algo um pouco complicado. Agora, empresas que fazem outbound para geração de leads para a tua equipe comercial, aí faz total sentido. Se principalmente você vende para outras empresas. Aí eu apoio totalmente. Diego, tem um CRM em uso, mas muita dificuldade com a sua aderência na minha equipe. Já vi acontecer em muitos lugares. Como fazer com que a equipe alimente o CRM corretamente? Cara, essa é uma realidade que acontece bastante, Diego. Em praticamente todas as empresas em que a gente fez implementação de processo de venda, a gente passou por isso. O primeiro ponto é que se você tem uma equipe e essa equipe tem um gerente, tem que chamar o gerente e ele tem que comprar a ideia. Ele tem que ser o evangelizador do CRM, vamos dizer assim. Se esse cara não comprar a ideia, ferrou. Tu não consegue implementar isso nunca. Segundo passo, uma medida talvez um pouco até mais drástica. Vincule um pedaço da remuneração variável dos vendedores ao cumprimento de atividades no CRM. Então, em uma das empresas a gente fez isso. Um pedaço da remuneração variável estava relacionado exclusivamente ao número a meta mesmo, se ele atingiu aquela meta, mas além disso, ele teria que cumprir com o número de atividades que ele tinha que fazer naquela semana. Se ele não batesse essa meta de atividades, de preencher o CRM certinho e tal, aqueles 30% do variável que ele ia ganhar, ele não ganha. Ele só ganha o relacionado à meta que bateu. Um outro caso que já implementamos também, era que a remuneração variável do mês, ela variava, ela mudava se o vendedor batesse as metas semanalmente. Então, o vendedor que no final do mês batia a meta, mas ele não bateu a meta da semana 1, não bateu a meta da semana 2, não bateu a meta da semana 3, e bateu a meta do mês, no final das contas, ele recebia X de variável. O cara que bateu na semana 1, na 2, na 3 e na 4, ele recebia 2X de variável. Essa é uma maneira de fazer as pessoas usarem o CRM com mais frequência. Assim. Última pergunta. Vinícius, somos uma distribuidora de produtos de decoração e utilidades para casa. Vendemos apenas para lojistas. Eu gostaria de fazer o meu cliente vender mais. Assim eu vendo mais também. Tem alguma sugestão? Cara, a gente atendeu um cliente esse ano. Começamos o projeto em janeiro e foi bem essa estratégia. A gente queria fazer com que o cliente dele, o lojista, vendesse mais para que ele fizesse mais pedidos. No fim das contas, esse nosso cliente ele tinha uma métrica que os lojistas faziam compras dele a cada 60 dias. E a gente queria ou aumentar o ticket médio ou fazer a recorrência dessa compra cair para 30 dias. Esse era o objetivo. É um caso bem parecido com esse teu. Quais são as sugestões? Cara, a gente pode conversar aqui uma meia hora. Me manda um e-mail fazendo favor, mas assim, respondendo de pronto, faça marketing de conteúdo para os seus lojistas, ensinando eles a vender.
tu vai ficar de cara, mas o básico que você ensine sobre merchandising, sobre como montar uma vitrine, sobre como o vendedor da loja dele deve abordar um cliente, basicão, assim, porque a maioria dessas pessoas tem um treinamento ruim, vai ajudar essas pessoas a vender mais. Então, eu trabalharia bastante marketing de conteúdo para esses caras. Aí, se você quiser vender mais, você pode fazer conteúdo mais elaborado. Tu pode fazer webinar, assim como eu estou fazendo, tu pode fazer vídeos de treinamento para esses caras. Não necessariamente treinamento para o teu produto, mas treinamento para ele saber como vender o teu produto melhor. Numa venda casada com outro produto, casada no bom sentido, tá? Mas, enfim, ensinando a esses caras artifícios de como vender o teu produto junto com uma mesa, uma cadeira, enfim, não sei qual específico é o teu produto. Mas se quiser, entre em contato com a gente que eu até mostro o case do nosso cliente, que acho que vai clarear um pouco mais as ideias. A gente já passou do tempo, pessoal, tem mais perguntas, todas essas que eu não respondi. A RD aqui já anotou, vai me mandar e eu vou responder todas por e-mail. Então, muito obrigado a todos, agradeço. Lembro que quem quiser baixar o e-book, acho que está nos comentários, ali está no chat o link do e-book, o link da mentoria também. Fiquem à vontade e boa sorte nas vendas. Espero que vocês consigam realmente estruturar um processo comercial que isso organize as suas vendas e aumente a performance dos seus times. Muito obrigado, valeu!